Olá, sexto ano, hoje é a nossa última aula do quarto bimestre, nossa aula de revisão, onde a gente vai relembrar um pouquinho o conteúdo que nós vimos nesse bimestre. Então vamos lá. A gente vai iniciar falando sobre o princípio de Pascal, que tem tudo a ver com a pressão exercida em um líquido, né? Então nós vimos que o princípio de Pascal, ele diz que quando ocorre o aumento da pressão num líquido, essa pressão vai estar se transmitindo igualmente por toda a massa de água, ok? Depois nós falamos sobre o princípio dos vasos comunicantes. Nós falamos que os vasos comunicantes é exatamente o que está aí na imagem, né? A gente vai ter dois ou mais recipientes que são ligados, né? Eles são ligados de alguma forma, eles são ligados entre si. E aí a água, ela vai estar se distribuindo por eles sempre até atingir o mesmo nível, tá? O princípio dos vasos comunicantes, ele é muito utilizado por nós, por exemplo, para estar distribuindo água nas cidades. E ele também pode estar sendo utilizado em outras coisas do nosso dia a dia, tá? Como é o caso dos vasos sanitários, que utilizam isso para sempre ter um pouquinho de água no fundo. Pode estar sendo utilizado também para estar nivelando uma mesa, né? Para ver se ela está torta ou não. Então, esse princípio dos vasos comunicantes é bastante utilizado no nosso dia a dia. Depois nós falamos um pouquinho sobre a questão do solvente e a questão do soluto, né? Nós falamos que quando uma substância ela vai ser dissolvida, ela é chamada de soluto. A gente pode estar citando o sal como exemplo. Já o solvente é aquela substância que vai dissolver o soluto. A gente pode estar falando, por exemplo, da água, tá? E quando a gente fala de água, a gente não pode deixar de relembrar que a água é considerada um solvente universal, tá? Porque ela que vai diluir uma maior quantidade de substâncias. Outra coisa que nós vimos também foi a questão da solução e da suspensão, né? E aí, só dando uns exemplos rápidos para a gente poder relembrar, quando a gente tem água e açúcar, que elas se misturam mesmo, a gente forma uma solução, tá? E quando a gente tem água e areia, por exemplo, que elas não se misturam, aí nós formamos uma suspensão. Depois nós falamos das características de uma água ideal para que a gente possa beber, né? Então nós falamos das características da água potável. Quando a gente fala das características da água potável, a gente sabe que uma água potável ela tem que ser límpida e ela tem que ser transparente. Além disso, ela tem que conter ar na sua composição, a gente diz que ela é arejada. Ela tem que conter na sua composição também sais minerais dissolvidos. Ela não pode conter micro-organismos e ovos de vermes, né, porque poderiam causar doenças. Ela não pode ter cheiro e ela também não pode ter cor, ok? Depois nós falamos um pouquinho sobre saneamento básico, tá? E o que é saneamento básico? O saneamento básico, ele é um conjunto de medidas que são tomadas para que a gente possa preservar e também melhorar as condições de saúde da população daquela região, ok? E aí nós temos uma lei, tá, em volta do saneamento básico, que pode ser definida como um conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, ok? E ainda falando, né, sobre essa questão da água, muitas pessoas moram em locais que não têm saneamento básico, tá? Então a água que essas pessoas recebem não é uma água tratada. Então, quando a pessoa recebe uma água que não é tratada, ela vai ter que esterilizar essa água, né? Alguma forma de matar qualquer micro-organismo que esteja ali presente, tá? Então, quais são as formas que uma pessoa consegue esterilizar a água de uma forma caseira? Ela tem duas opções. Ela pode ferver a água continuamente ou ela pode adicionar cloro na proporção correta, ok? Já as pessoas que têm saneamento básico, que recebem uma água tratada, elas devem filtrar a água com um filtro caseiro, tá? E aí, quando a gente fala de água, nós sabemos que a água ela é muito importante para os seres vivos, na realidade ela é essencial
para a sobrevivência dos seres vivos, porque todas as reações químicas que ocorrem nos seres vivos, elas dependem da água. Por quê? Porque a água ela é um solvente, como a gente já falou, né? Então ela vai ser o solvente das substâncias, tá? E vai atuar como um meio em que essas reações químicas vão acontecer. Só que, caso a água não seja tratada e a pessoa não tenha esterilizado a água, tá? Ou alguma outra forma, inclusive de alimentação, existem doenças que são veiculadas à água, que podem ser transmitidas pela água. E aí nós falamos de algumas doenças, né? E aí nós temos, por exemplo, a hepatite A, nós temos a cólera, a leptospirose, disenteria bacilar, amebíase, giardíase, esquistossomose e ascaridíase. Então, existem muitas doenças que são veiculadas pela água. Por isso que é sempre importante tomar uma água filtrada ou que foi esterilizada, lavar sempre os alimentos, né, antes de estar comendo e não tomar banho em qualquer rio. Depois nós falamos um pouquinho sobre poluição, né? E aí, quando a gente fala de poluição de uma forma geral, o que é a poluição? A poluição é quando está ocorrendo um desgaste, né? A degradação que a gente chama das características físicas ou químicas do ecossistema, tá? Esse desgaste pode ocorrer através da adição de substâncias, tá? Que inclusive pode logicamente prejudicar e muito os seres vivos, tá? E quando a gente fala de poluição da água, nós sabemos que a água da torneira ela vai se tornar poluída quando ela recebe produtos químicos de diferentes tipos, que podem estar vindo das indústrias, podem ser agrotóxicos, detergentes ou outras substâncias. Depois falamos um pouquinho desse processo natural que é chamado de eutrofização, né? Então a eutrofização ela vai acontecer quando ocorre um acúmulo de matéria orgânica. Quando a matéria orgânica, que geralmente vem dos esgotos, tá? Ela está excessiva, ela está em muita quantidade. E aí ela acaba gerando uma proliferação de algas, tá? Então, essa matéria orgânica nesse ambiente aquático, geralmente é um ambiente aquático onde você não tem uma água muito movimentada, como é o caso dos rios, tá? Você tem uma eutrofização e isso acaba gerando um cheiro muito desagradável e um aspecto muito característico da água turvo, como vocês estão vendo aí na foto. Depois falamos de um outro fenômeno, né, que seria a maré vermelha. A maré vermelha, ela vai acontecer quando algumas algas vão estar se reproduzindo de forma excessiva, né, em muita quantidade na superfície dos corpos d'água. E aí elas acabam deixando a água nesse aspecto avermelhado que vocês estão vendo por conta de uma substância tóxica que elas produzem. Depois disso, nós fomos falar sobre a questão do ambiente, né? Como que o ambiente é formado. E aí nós falamos que o ambiente, os seres vivos, né? O ecossistema, na realidade, ele vai ser formado de fatores bióticos e dos fatores abióticos. E aí esses fatores bióticos, eles são formados por elementos vivos, né? Que a gente pode estar falando dos animais, das plantas, das bactérias, dos fungos e até dos protozoários. Quando a gente fala dos fatores abióticos, a gente está falando que eles são formados por elementos que não são vivos. Então a gente pode estar falando, por exemplo, da água, estar falando do ar, pode estar falando do solo, pode estar falando da radiação solar, né? Enfim, a gente está falando de elementos que não têm vida, mas que interferem diretamente na vida dos seres vivos. E por último, a gente vai falar um pouquinho sobre o movimento da matéria no ecossistema, tá? Então, o que a gente está vendo aí nada mais é do que uma cadeia alimentar, tá? E quando a gente olha para uma cadeia alimentar, a gente consegue entender muito bem o que é o equilíbrio ecológico, né? Quando a gente tem uma cadeia alimentar, né, que está equilibrada, nós temos um equilíbrio ecológico. Por quê?
Porque o equilíbrio ecológico é quando a fauna e a flora elas estão se mostrando de uma forma constante. Elas estão apresentando uma relação de dependência. Existe um equilíbrio entre elas, tá? Já quando a gente tem um desequilíbrio ecológico, o desequilíbrio ecológico ele vai acontecer quando algum elemento dessa cadeia alimentar ele é quebrado, ele tem uma quantidade reduzida ou ele tem uma quantidade muito aumentada, o que obviamente vai gerar uma quebra dessa cadeia alimentar, tá? Então aqui no exemplo, repara que aqui eu tenho uma ave, tá? Que está comendo esse gafanhoto aqui. Digamos que por algum motivo de caça, essa ave ela diminua muito a população. O problema inicial